Numa dessas manhãs, eu vi quando um morto era levado para ser queimado. Envolto num vistoso pano cor de fúcsia, o corpo oscilava ao ritmo dos 4 mortais que o transportavam. Que espécie de impressão te causa um corpo morto? Não desejaria saber por que há deterioração? Você compra um motor novo em folha e, passado poucos anos, ele está completamente gasto. O corpo também se gasta. Mas não desejaria investigar um pouco mais além para descobrir por que razão a mente se gasta? Mais cedo ou mais tarde ocorrerá a morte do corpo. Mas a maioria de nós já tem a mente morta. Já se verificou a deterioração. Por que a mente se deteriora? O corpo se deteriora porque o mantemos em uso constante e o organismo físico se gasta. Doença, acidente, velhice, má alimentação, deficiências hereditárias. Tais são os fatores responsáveis pela deterioração e morte do corpo. Mas por que deve a mente se deteriorar, envelhecer, tornar-se pesada e embotada? Ao ver um corpo morto, isso não te dá o que pensar? Embora nosso corpo deva morrer, porque deve a mente deteriorar-se. Nunca te ocorreu essa pergunta? Pois a mente, com efeito, se deteriora. Vemos isso acontecer não só às pessoas idosas, mas também a pessoas jovens. Vemos como, nos jovens, a mente já está se tornando embotada, pesada e insensível. E se pudermos descobrir por que razão a mente se deteriora, então talvez descubramos algo verdadeiramente indestrutível. Talvez compreendamos então o que é a vida eterna, a vida que não tem fim, que não está no tempo, a vida que é incorruptível, que não degenera com o corpo, que se transforma, que se transporta para os Ghats, onde é cremado e suas cinzas lançadas ao rio. Mas por que a mente se deteriora? Já refletiu a esse respeito? Como ainda são muito jovens, e se a sociedade ou seus pais ou as circunstâncias ainda não te tornaram embotados, você possui uma mente nova, ardorosa e curiosa. Deseja saber por que existem as estrelas, por que morrem os pássaros, por que caem as folhas, como voa o avião a jato. Muitas coisas você deseja saber, mas esse impulso vital para investigar, descobrir, depressamente é sufocado, não é verdade? Sufocado pelo medo, pelo peso da tradição, por sua própria incapacidade para enfrentar essa coisa extraordinária que se chama vida. Já não notou o quão rapidamente é destruído o seu ardor? Por uma palavra áspera, por um gesto depreciativo, pelo medo de um exame, a ameaça de um pai? Significando isso que sua sensibilidade já está sendo destruída e sua mente se tornando embotada? Outra causa do embotamento é a imitação. Vocês são obrigados pela tradição a imitar. O peso do passado te impele a se ajustar, a estabelecer uma linha de conduta e com esse ajustar-se, a mente se sente protegida em segurança. Instala-se uma rotina muito bem lubrificada para que possa deslizar suavemente, livre de perturbações, sem o mais ligeiro estremecimento de dúvida. Observe os adultos que te rodeiam e verá que a mente deles não quer ser perturbada. Eles querem paz, ainda que seja a paz da morte. Mas a verdadeira paz é uma coisa muito diferente. Já não notou que quando a mente se fixa numa rotina,
num padrão, sempre o faz inspirado pelo desejo de segurança. É por essa razão que ela segue um ideal, um guru, quer segurança, ausência de perturbação, e por isso ela se deita a dormir. Quando lê em seus livros de história a respeito dos grandes líderes, santos, guerreiros, não te surpreende a desejar igualá-los? Isso não significa que não haja grandes homens no mundo, mas o instinto é imitar os grandes homens, procurar tornar-se igual a eles. E esse é um dos fatores de deterioração, porque então a mente se coloca no molde. A sociedade não deseja indivíduos alertados, ardorosos, revolucionários, porque tais indivíduos não se ajustarão ao padrão social estabelecido e há sempre o perigo de que quebrem esse padrão. É por isso que a sociedade se empenha em prender a sua mente em seu padrão. E é por isso que a chamada educação te estimula a imitar, a seguir e a se ajustar. Então eu pergunto, pode a mente deixar de imitar? Isso é, pode deixar de formar hábitos? E pode a mente, que já se acha enredada no hábito, ficar livre dele? A mente é resultado do hábito, não é? Ela é resultado da tradição, resultado do tempo, sendo o tempo a repetição, a continuidade do passado. E pode a mente, a sua mente, deixar de pensar em termos daquilo que foi e daquilo que será, que é em verdade uma projeção do que foi? Pode a sua mente se libertar dos hábitos e deixar de criar hábitos? Se penetrar bem profundamente nesse problema, verá que pode. E quando a mente se renova sem formar novos padrões, novos hábitos, sem tornar a cair na rotina da imitação, permanece então fresca, jovem, inocente, sendo, portanto, capaz de infinita compreensão. Para essa mente não há morte, uma vez que já não existe processo de acumulação. É o processo de acumulação que cria o hábito, a imitação, e para a mente que acumula, há deterioração e morte. Mas para a mente que não está acumulando, juntando, que está morrendo a cada dia, a cada minuto, para essa mente não há morte. Ela se acha num estado de espaço infinito. Assim, pois, deve a mente morrer para tudo o que acumulou, todos os hábitos e virtudes imitadas, para todas as coisas de que se acostumou a depender, para ter o sentimento de segurança. Já não está, então, a mente aprisionada na rede de seu próprio pensar. No morrer para o passado, a cada instante, a mente se torna fresca, nova, e nunca se deteriorará nem porá em movimento a onda da escuridão.